Boa tarde, galera. Eu sou Valmira Cavalcante Marques, sou professora de português e resolvi conversar um pouquinho com vocês a respeito da tão temida redação para o Enem. Antes de falar um pouquinho sobre o que é redação, qual a proposta de uma redação e como vocês devem elaborar, eu decidi explicar um pouquinho como eu vim parar nesse universo de leitura, de escrita, de redação. Então, acho que é importante vocês saberem que eu fiz magistério, depois eu decidi pela licenciatura em língua portuguesa, e foi quando continuei tendo contato com os estágios. Nesses estágios, nós trabalhávamos muito escrita e reescrita. E é mais ou menos isso que eu faço também em sala de aula. Na verdade, é isso que eu faço em sala de aula. Eu sou professora do Fundamental 2, do sexto ao ao oitavo ano, desculpa, do sexto ao oitavo ano, no Centro Educacional Filadélfia, uma escola da rede privada, localizada em João Pessoa. Então, basicamente, foi assim que eu adentrei no universo da escrita, de redação e de reescrita também, porque é imprescindível reescrever os, os textos que vocês escrevam. Então, já vai aí uma primeira dica. Fez uma primeira versão, faz uma releitura, entrega para que alguém leia. Se necessário, reescreve esse texto quantas vezes forem necessárias, certo? Só assim vocês vão ter um domínio da escrita de uma redação. Vocês vão ter uma técnica, porque redação não é dom, não é inspiração, não é nada disso. É técnica. E técnica a gente aprende. Então, se eu puder contribuir um pouquinho para vocês nesse sentido, vai ser um prazer. E aí acho que é importante também eu mencionar o seguinte, eu tenho aqui dois materiais que, de certa forma, marcaram a minha vida. O primeiro, como eu disse, na universidade eu tive contato com estágios, com escrita, com reescrita, e foi quando eu tive contato também através de uma amiga, uma comadre minha, Adriele Xavier. Ela me apresentou o projeto PET Conexões dos Saberes. É um projeto voltado para alunos de escola pública, alunos de baixa renda, minorias. Então, esse projeto, ele trabalhava todas as disciplinas para a realização do Enem. Inclusive, o material organizado pela professora Suelídia, então o projeto, o PET, ele é encabeçado, ele é organizado pela professora Suelídia Maria Calaça. Esse livro aqui fala sobre a juventude de origem popular, de educação de jovens e adultos e ensino médio, projeto PET Conexões de Saberes. Nesse projeto, eu fui também, durante o ano de 2017, fui voluntária, lecionando a disciplina de leitura e produção de texto. Aqui na página 63, aqui encontra-se o texto da minha amiga Adriele Xavier de Holanda, também professora de língua portuguesa. Então, assim, eu adentrei no universo das redações. Durante o meu trabalho no CEF, no Centro Educacional Filadélfia, eu iniciei processo de escrita, de reescrita com os alunos e escrevi esses alunos em concursos de redação. Vários concursos, concurso da CGU, concurso dos Correios, concurso da TV Correio, que é uma TV local, aqui na Paraíba, filial da Rede Record. Esse concurso, a nossa aluna Isabelle, está aqui na página 52. Então, na página 52, nós temos a publicação do texto de Maria Isabelle. Foi minha aluna, Isa. Beijo, Isa. E fala sobre a transformação digital e os avanços da tecnologia, né? E o impacto de todos esses avanços na nossa vida, o uso que nós fazemos da tecnologia. Então, foi dessa maneira que eu adentrei no universo de redação, de escrita e reescrita. Então, não vou dizer que vocês estão na melhor mão do mundo, mas eu entendo um pouquinho e eu gostaria realmente de contribuir com esse pouquinho, porque eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar um cursinho pré-vestibular, um cursinho preparatório para o Enem, um cursinho de redação. Então, eu quero contribuir dessa forma, tá? Se for para aluno de rede pública,
melhor ainda, porque é de onde eu vim. Mas é claro que eu não estou deixando de lado os alunos de rede privada, não. Então, seja aluno de rede pública, seja aluno de rede privada, seja pessoa que está se preparando para vestibulares, para concursos que pedem redação, então pode chegar, junte-se a nós, que talvez aqui seja o seu lugar. Dito isso, nossa, eu levei um tempão para dizer isso, mas dito isso, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês o que é uma redação e qual o objetivo de uma redação. Então vamos começar do começo, sendo redundante. O que é uma redação? Primeiro que vocês precisam saber é isso. Então, o que é, ao que ela se destina, para que ela serve, o que é que você tem que fazer. Uma redação, como eu já havia dito, não é um texto que você precisa ter inspiração ou que você precisa ter o dom. Não. Você precisa ter a técnica. E isso é imprescindível. Com a técnica, você escreve redação sobre qualquer tema. Então, domine a técnica. Dito isso, é importante saber o segundo critério. Redação é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você precisa dizer, você precisa argumentar. Para isso, você precisa ter opinião. Como ninguém é neutro neste mundo, fica muito mais fácil. Então, pense muito bem sobre qual a sua opinião a respeito de determinado assunto. Qual o seu posicionamento? Ah, Valmira, eu não tenho posicionamento. Então, eu sugiro que você leia, que você ouça, que você assista sobre esse assunto. Ou esses assuntos, não sei, se são muitos assuntos em abertos na sua vida, é preciso que você se posicione, porque é isso que você vai fazer numa redação, você vai se posicionar. Terceiro tópico que eu acho importantíssimo dizer é que uma redação, ela tem uma organização estrutural. Então, é um texto dissertativo argumentativo e tem uma estrutura em parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou explicar cada parte separadamente, mas vou adiantar o seguinte: na introdução, vocês precisam falar sobre o tema. E o tema é diferente do título, tá, gente? Isso também é importante falar, porque muitas pessoas acham que o tema é o título. Não, não é. O tema é genérico, o título pode ser algo mais, digamos, específico ou mais particular. É algo mais personalizado, é algo mais seu. E lembrando que não são todos os exames que pedem o título obrigatoriamente. Todos os exames vêm com um tema de redação, mas não necessariamente vai pedir um título para aquela sua redação. O Enem, por exemplo, é um exame que o título não é obrigatório. O título é opcional. Se você resolver, decidir por fazer esse título, é importante que você não copie o tema, que você lembre-se de que o seu título, ele vai ser contabilizado nas linhas, tá? Então, se você tem 30 linhas para fazer sua redação, se você fizer um título, a primeira linha já foi consumida. E aí, gente, algo que talvez seja muito básico, que talvez pareça óbvio, mas que eu ainda vejo muito acontecer. Não pulem linha. Não se pula linha em redação. Título, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sequencialmente. Não pulem linha em redação. Voltando um pouquinho para a introdução, fale sobre a tese. Aliás, fale sobre o tema, posicionando a sua tese, ou seja, a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Qual é a sua opinião sobre a depressão? Qual é a sua opinião sobre homeschooling, por exemplo, que está muito em alta? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Você vai colocar sua opinião já na introdução. E aí, de que forma? Da forma que você tiver mais domínio, da forma que você tiver mais preferência. Há pessoas que têm uma facilidade em fazer a introdução definindo o assunto. Então, o que é o aborto? O que é o homeschooling? O que é a depressão? É uma maneira de se começar uma introdução, fazendo a definição do tema. E aí você introduz sua opinião também. Uma outra sugestão é fazer uma introdução
fazendo uma comparação histórica. Então, por que que antigamente não se falava tanto em depressão como se fala hoje em dia? Por que que antigamente as pessoas eram menos tendenciosas a praticar aborto? O que foi que mudou? Então, faz essa comparação histórica na sua introdução. Também é uma dica muito interessante. Além disso, você pode fazer uma introdução explanatória. Então, você vai falar sobre o assunto, sobre o tema, de uma forma muito mais ampla. Lembrando que, cuidado com toda essa amplitude, porque a introdução, ela deve, de preferência, ser um resumo muito bem construído da sua opinião, do assunto sugerido no exame, ok? Segunda parte da redação, desenvolvimento. Você deu sua opinião, você falou sobre o tema, deu sua opinião. Você precisa agora desenvolver sua opinião, ou seja, você precisa agora... Tem um barulhinho. Você precisa agora argumentar. Então você vai embasar, você vai amarrar, você vai fechar a sua opinião com o quê? Com argumentos. Gente, redação é um texto dissertativo argumentativo. Então agora você vai argumentar. Por que você é contra? Ou por que você é a favor ao aborto? Por que você se posiciona favorável ao homeschooling? Ou por que você se posiciona contrário ao homeschooling? Você precisa de argumentos sólidos, argumentos de pessoas conhecidas na área, de pessoas que têm relevância, que falam com propriedade sobre aquele assunto. Você pode também trazer para o seu desenvolvimento dados, fontes, referências. Então, dados de instituições sérias, instituições que estejam ligadas àquele tema, àquele assunto. Você pode também fazer referências, citações. E aí, lembrando, gente, sempre de pessoas renomadas. Por quê? Porque elas irão embasar, elas irão fortalecer todo o seu texto, toda a sua redação. E é isso que você precisa. Você precisa convencer. Uma redação precisa convencer o leitor, convencer a banca examinadora de que você sabe se posicionar, você sabe construir aquele texto, certo? Então, é ideal que você busque pessoas influentes, pessoas que te ajudem nessa construção. Deixa eu ver se tem algo mais interessante para falar sobre desenvolvimento. Se tiver, gente, se eu esquecer alguma coisinha, me lembra aí embaixo, tá? Nos comentários. Mas vamos passar para a proposta de intervenção, que se encontra na conclusão. Então, a conclusão é a terceira parte da redação. Nessa conclusão, nós precisamos fazer uma proposta de intervenção. E aí eu vou ressaltar mais uma vez, tá? Eu estou falando da redação para o Enem. Então, nem todo exame vai pedir uma proposta de intervenção. Alguns vestibulares, alguns concursos, eles pedem muito mais o fechamento do texto, sem necessariamente você fazer uma proposta de intervenção. No Enem, não. No Enem, é obrigatório que haja uma proposta de intervenção. Na verdade, não é obrigatório, mas se você não coloca, a sua nota cai. E se você coloca uma proposta de intervenção e uma proposta de intervenção bem construída, sua nota tende a ir lá para cima, tá? Eu vou explicar isso em outros vídeos, tá, gente? Nas competências. Então, vou explicar competência por competência, o que os avaliadores estão analisando nas redações, estão buscando ver nos textos de vocês. Vou falar também sobre os elementos que zeram uma redação. Isso é importantíssimo que vocês saibam como essa correção de redação é feita. Então, vocês são avaliados por competências. Cada competência, ela pontua de 0 a 200. Então, você pode, em uma competência, como na proposta de intervenção, por exemplo, que está na competência 5, você pode pontuar 0, se você não fizer. Você pode pontuar 40, você pode pontuar 80, você pode pontuar 120, 160 ou 200. Então, quanto mais cuidado, quanto mais bem elaborado estiver o seu texto, melhor para você e sua pontuação tende a ir lá para cima,
não é verdade? Falando sobre a conclusão, que é nela que se encontra a proposta de intervenção, é preciso dizer o seguinte: uma proposta de intervenção, como o nome já diz, você vai propor, você vai intervir naquele assunto. Então você vai mediar. Como eu, Valmira, posso, por exemplo, contribuir no homeschooling? Ou quais são minhas propostas, quais são minhas ideias, quais são meus posicionamentos que, por exemplo, podem resolver a problemática do aborto. E é importante que eu faça essa proposta, que nós façamos essas propostas de intervenções por completo. Porque algumas pessoas tendem e tentam resolver o problema sozinho. Gente, ninguém consegue, tá? Isso na vida. Ninguém vive sozinho, ninguém resolve nada sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Então não tente resolver uma proposta de intervenção sozinho. Ao contrário, quanto mais agentes e quanto mais ações e quanto mais efeitos e quanto mais detalhamentos sua proposta de intervenção tiver, melhor para você. Por quê? Porque sua pontuação sobe, obviamente, ela vai ser elevada e sua proposta de intervenção ela vai estar detalhada minuciosamente. Então, numa proposta de intervenção, você precisa responder as seguintes questões: quem vai resolver esse problema? Quem? Eu sozinha? Você sozinho? Não, não dá. Então, quem vai resolver esse problema? Como vai resolver esse problema? Onde vai resolver esse problema? Por que vai resolver esse problema? Para que vai resolver esse problema? Quando vai resolver esse problema? Então é preciso que todas essas perguntas tenham resposta. O homeschooling, por exemplo, quem pode incentivar? Quem pode incentivar o homeschooling? De que forma nós podemos aplicar o homeschooling? Então aí nós poderíamos colocar como agentes os pais, os professores, os diretores, as escolas, são agentes que estão diretamente ligados ao tema. Então, se estão ligados ao tema, é interessante que sejam colocados no seu texto. Como vai resolver o problema? Por quê? Pra quê? Lembrando, gente, que quando eu falo problema, eu quero dizer tema, tá? Porque nem todo tema é um problema. E aí a importância de se avaliar esse tema, porque alguns temas, eles têm a tendência de já trazer a abordagem que é necessária você se posicionar. Então, nesses tipos de tema, há uma tendência de posicionamento. E se você se posiciona de forma muito contrária, certamente o seu texto vai ser tido como fuga ao tema, ou um texto tangenciado, quer dizer, distanciado. E aí é preciso ter muito cuidado com isso, porque fuga ao tema zera a redação, tangenciamento ao tema diminui pontuação, certo? Então é importantíssimo que vocês, antes de começar a redação, avalie o tema, respira, pensa, seleciona o que você vai falar, quais são suas opiniões mais relevantes, o que tem mais força para o seu texto, quais são os argumentos que tem mais força, que tem mais relevância para o seu texto. E aí você coloca na sua redação, tá? Mas essas dicas eu vou dar em um próximo vídeo. Se vocês entenderam tudo direitinho, dá um like. Se vocês não entenderam nada ou se vocês querem mais detalhamentos, me peçam, por gentileza, nos comentários, tá ok? É um prazer conversar com vocês e eu espero que nós continuemos aí até a realização do Enem. E posteriormente também, por que não, não é verdade? Tchau, tchau! Gente, eu voltei para fazer 2 agradecimentos bem especiais. O primeiro, a Patrícia Farias, minha coordenadora. Patrícia, muito obrigada por sempre estar acreditando no meu trabalho, na disciplina de redação, na disciplina de língua portuguesa, literatura, gramática, gêneros, enfim. E o Wilton Demetrios, meu diretor, por cada ano que me apresentei com a disciplina de redação para o 6º, 7º e 8º ano. Então, Patrícia, Wilton, muito, muito, muito obrigada. E aí, né, gente?
minha família também, claro, pela paciência, pelo cuidado e me deixar quietinha, corrigindo minhas redações. Enquanto a vida segue, eles fazem boa parte das minhas atividades e dos meus cuidados. Então, obrigada. Gente, eu voltei. Eu esqueci de agradecer a ele. Nicolas, muito, muito, muito obrigado. Finalmente esse vídeo saiu no Ceará, em Russas, mas saiu, tá? O cenário que eu gostaria, Nicolas, ainda estará presente em os próximos vídeos. Mas esse daqui também eu gostei. Eu tô na casa do irmão, então tá tudo certo. Gente, agora sim. Tchau, tchau. Ah, lembrando, tá, gente? Nicolas é o meu coach. Foi meu coach. É isso, Nicolas. Obrigada. Pessoal, bons estudos. Qualquer coisa, me chama, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos e boa escrita. Vamos lá? Vamos treinar os assuntos? Vamos treinar os temas? Temos vários. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês possíveis temas para a redação do Enem esse ano de 2019. Eu já falei alguns aí, tá? Aborto, homeschooling, depressão. Próximo vídeo eu falo sobre os temas, os possíveis temas que podem ser abordados no Enem 2019. Agora sim, galerinha, muito obrigada e tchau, tchau!